todos, olá a todas. Hoje nós vamos continuar então a falar sobre a Primeira Guerra Mundial, pessoal, e aí pegando aqui do ponto da Guerra das Trincheiras ou também da Guerra de Posições, tá? Então depois ali superada aquele avanço da Tríplice Aliança sobre a Tríplice Entente, tá? E para manter as posições já conquistadas, esses soldados, né, essas nações, elas decidem então entrar nesse momento de trincheiras, tá? De evitar então a perda do território, tá certo? E controlar, consolidar a sua posição. Aqui, pessoal, a guerra acontece, tá? Cada conquista vale muito, tá? Então é conquistado palmo a palmo, é ataque, derrota, vitória e etc, etc, etc. Então é um período muito conturbado, é um período muito demorado, tá? Em relação a toda a guerra. Aliás, boa parte da guerra foi travada aqui, durante essa fase da Guerra das Trincheiras, tá certo? 1915 até 1917, mais ou menos, tá? Com várias batalhas, tá? A Batalha de Verdun, por exemplo, é uma grande batalha, né? Onde você vai encontrar um alto número de mortos dentro desse conflito e a derrota alemã, tá? Frustrando então os planos aí, né, de conquistar a França e etc, etc, tá? É também durante a fase da Guerra das Trincheiras, pessoal, ali entre 1915 até 1917, que você vai encontrar então a entrada, né, de novas armas que foram desenvolvidas lá no período da paz armada. Eles desenvolvem, então, aperfeiçoam, eles vão estimular, então, essa criação de novas armas que são utilizadas agora durante a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Aqui você vai encontrar de maneira decisiva a entrada, então, dos aviões, tá? E a entrada dos submarinos, tá bom? Aliás, esses ataques marítimos, né, esses ataques dos submarinos, a Alemanha, ela fazia isso muito bem, tá? Então a Alemanha, ela começa a perceber que enfrentar a Inglaterra de igual para igual vai ser muito difícil. E para enfraquecer a Inglaterra, então eles começam a torpedear os navios neutros, os navios então que tentavam abastecer a Tríplice Entente, tá bom? Um desses navios atacados foi justamente o navio Paraná. Tá bom? O Brasil, aliás, teve outros navios atacados anteriormente, tá certo? Só que o navio Paraná foi um dos atacados. O Macau, né, aliás, o ataque ao navio de Macau é justamente o grande start, vamos dizer assim, para o Brasil adentrar a guerra, tá bom? O navio atacado também, pessoal, foi o navio de Louisiana, tá? Que é um navio estadunidense, tá bom? E aqui, pessoal, no ano de 1917, você vai encontrar uma reviravolta na guerra, tá? Esse ano é decisivo, aliás. Aliás, tem um filme muito bom, tá certo? Dá uma procurada, ganhador de Oscar e etc, etc, tá bom? Esse ano, pessoal, ele marca aqui a saída de um gigante e a entrada também de outro gigante, tá bom? Em março, então, de 1917, você tem a saída da Rússia, por N motivos, tá? Mas basicamente por motivos internos. A Rússia, ela já não vinha muito bem na guerra, tá? Com várias derrotas ali. Aliás, ela teve 100 mil soldados aprisionados certa vez pelos alemães, tá? Então ela já vinha capengando nessa guerra, as dificuldades econômicas dentro da Rússia eram gigantescas, tá? Então o próprio sistema czarista começou a entrar em declínio. As próprias tropas então começaram a se mobilizar contra o seu imperador, contra o seu czar, tá bom? Então ali inicia um processo revolucionário, né, das revoluções de 1917, mais para frente a gente vai observar esse vídeo, tá? esse conteúdo, tá bom? E, obviamente, tá certo? É desse movimento revolucionário que surge, então, a questão aqui de você sair da guerra. Porém, pessoal, essa saída da guerra só se dá depois, tá? Quando os bolcheviques tomarão o poder, tá bom? Quando o Lenin, então, chegará ao poder. Por quê? Porque aqui você tem duas revoluções, a Revolução Menchevique e a Revolução Bolchevique, a Revolução Branca e a Revolução Vermelha, tá? É essa Revolução Vermelha, a Revolução dos Bolcheviques, que vai tratar, então, né, que vai assinar ali a sua saída incondicional da guerra, tá?
e com o Tratado de Brest-Litovsk, e aí eles vão sair da guerra, tá bom? Tranquilo? Só lá na frente, né? Então inicia esse processo de saída, não vai sair, sai, não sai, sai, não sai, ali em março, e definitivamente mesmo, ali, né, no papel, no documento, só mesmo depois da Revolução Vermelha, tá? E também marca, pessoal, a entrada dos Estados Unidos, tá? Aqui, como foi usado de pretexto, algo que já foi falado, que é justamente o navio Louisiana, tá bom? Afundado, né, por submarinos alemães, etc, etc. Porém, pessoal, existia uma outra questão aqui, tá? Os Estados Unidos, ele começa a defender os interesses da Tríplice Entente, até porque os Estados Unidos investiu muito na Tríplice Entente. Tá? Os banqueiros, os próprios empresários, eles financiavam, entre aspas, essa guerra, ajudavam financeiramente, enviavam, então, recursos. Tá? Então, se a Tríplice Entente perde essa guerra, meio que os recursos todos foram em vão, meio que não haverá, então, o retorno desse investimento para os Estados Unidos. Tá? Então, para a defesa ali dos interesses da Tríplice Entente e para sua própria defesa, né, econômica, vamos dizer assim, os Estados Unidos entram na guerra. E aí, pessoal, a entrar na guerra é um intenso potencial, tá certo? Dá um diferencial muito grande. Nós temos que lembrar que os Estados Unidos, ele não estava em guerra, tá? Então ele teve 1914, 1915, 1916, para se preparar para essa guerra, para estudar o inimigo, para perceber então quais são as suas fraquezas, desenvolver novas armas, treinar pessoas. Então, quando ele entra, obviamente, é um diferencial, tá bom? É uma questão muito maior, né, para a Tríplice Entente com a chegada dos Estados Unidos, né, meio que substituindo, entre aspas, a Rússia nesse processo, tá bom? E, obviamente, a partir da entrada dos Estados Unidos, a Tríplice Entente, então, ela ganha um fôlego, tá certo? E ela impõe à Tríplice Aliança, e principalmente à Alemanha, uma série de derrotas, tá bom? Dentro do Império dentro do Império Austro-Húngaro também haverá uma série de derrotas de dentro para fora, tá? Ele entrará então em colapso. As antigas colônias do Império Austro-Húngaro, eles não vão mais lutar a favor do Império Austro-Húngaro, mas sim a favor da sua liberdade, a favor da sua independência, tá? Então, o que também vai gerar ali todo um desconforto, vamos dizer assim, para a Tríplice Aliança, tá? Então, ali de 1917 para 1918, você já tem uma terceira fase dessa guerra, né? Essa nova guerra de movimento, tá? Mas ela já se caminha para o fim, tá bom? Ela acaba indo, então, para o seu desfecho, tá bom? E esse desfecho, pessoal, ele acontece dentro daquilo que a gente conhece como o acordo, né? O Tratado dos 14 Pontos do presidente Woodrow Wilson. Ele vislumbrava aqui, pessoal, um acordo de guerra aonde você não teria nem vencedores e nem vencidos, né? Já para evitar um possível revanchismo. Então ele coloca ali uma série de questões, mas essas questões elas são bem brandas, elas são bem pacíficas, tá? O que não foi, obviamente, aceito pela Tríplice Entente. Tá? Então os 14 pontos do Woodrow Wilson não foram aceitos, tá? E outro tratado vai ser colocado no seu lugar. Bom, nós então teremos como consequência dessa Primeira Guerra Mundial, pessoal, nós teremos então uma série de mortos, tá certo? Aproximadamente aí 10 milhões de mortos, tá? 30 milhões de feridos aproximadamente, tá bom? Mas você tem aí outras questões, tá certo? O surgimento então de novas fronteiras, o surgimento então de novos territórios, tá certo? Principalmente com o desmembramento do Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano também vai ser palco de novas fronteiras, tá bom? Você vai ter então a criação da Liga das Nações, que é uma espécie, é um rascunho da ONU, tá? A Liga das Nações, pessoal,
ela vai, ela vai tentar evitar um novo confronto. Tá? Ela é feita justamente para que as nações possam, então, conversar, possam, então, desenvolver e etc, etc. Aliás, o Brasil tinha participação dentro da Liga das Nações. Tá? A participação brasileira, pessoal, na Primeira Guerra Mundial, ela é meio xoxa na questão bélica. Tá? Porém, na questão dos bastidores, o Brasil ele se dá muito bem. Tá? Então ele envia médicos, enfermeiros, tá? A grande contribuição é justamente essa, né? Enviar médicos, enfermeiros, enviar aqui então recursos, tá? E alguns soldados ali vão fazer parte da questão da Marinha, outros vão fazer parte então da questão ali aeronáutica e etc, etc. Tá bom? Tranquilo? Porém, pessoal, a Liga das Nações, obviamente, ela veio a fracassar, né? Porque se tem a Segunda Guerra Mundial, é porque o seu papel aqui de tentar, né, de buscar a paz mundial é fracassado, né? Furado, tá bom? Uma outra questão, pessoal, que nós temos que falar é a mudança social que vai acontecer nesse exato momento, tá? Então, a Primeira Guerra Mundial, ela proporciona, então, essa virada de página, vamos dizer assim, tá? A Inglaterra, então, ela começa a entrar em declínio, né? Esse poderio da Inglaterra começa a entrar em declínio, os Estados Unidos começa a sua ascensão a partir de agora, tá? A Rússia, então, ela vai entrar em declínio, porém o surgimento, né, e o fortalecimento aí da União Soviética, o início daquilo que viria a ser a União Soviética, tá? O início, então, dos países comunistas, tá certo? Irá aparecer nesse exato momento, tá certo? Nesse entreguerras, vamos dizer assim, tá? E por fim, pessoal, quando a gente fala então de final da guerra, nós temos que lembrar do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes ele impõe, né, a Tríplice Entente impôs à Tríplice Aliança e principalmente à Alemanha uma série de fatores aqui que vão promover, que vão provocar nos alemães um sentimento de humilhação. Tá? Haverá então a redução dos seus soldados, tá? Da sua capacidade ali militar, da sua capacidade bélica. Tá? Só para você ter mais ou menos uma noção, a questão de soldados aqui, a limitação do exército, ela ficava em 100 mil soldados. E aí, pessoal, se você for pensar 100 mil pessoas para defender um país não é muita gente, né? Há tempos atrás, dentro do Morumbi cabiam 80 mil pessoas. Tá? Então, com mais 20 mil, você tinha toda a defesa ali da Alemanha. Tá? Mas é justamente você limitando o exército, limitando essa força bélica, você limita uma possível revanche. Tá? Fora que foram colocadas outras questões, como a devolução aqui da região de Alsácia e Lorena para a França, a questão ali da limitação do corredor polonês. Tá? Você vai ter outras questões, outras perdas territoriais, tá? E a indenização, pessoal, de 30 bilhões de dólares. Tá? Então é capaz da Alemanha, se a Alemanha estivesse pagando, estaria pagando até agora, tá certo? De tamanha era a loucura, vamos dizer assim, tá? Dessa indenização. Um outro fato que leva a Alemanha a se sentir humilhada. Tá bom? Porém, esse pagamento ele foi extinto em 1932, né? Ali quando o Hitler sobe ao poder, né? Então ele tá na questão ali, sobe, não sobe, sobe, não sobe. Então ele já vai se tornar chanceler, o partido nazista vai começar a ganhar massa, né? Corpo, tá bom? Então você vai ter essa questão, tá bom? Então o Tratado de Versalhes, pessoal, ele é o fim da Primeira Guerra Mundial, mas ele é também o início da Segunda. A primeira causa da Segunda Guerra Mundial é o Tratado de Versalhes. Tá? É justamente esse revanchismo que os alemães vão querer sobre a Tríplice Entente, né? Sobre principalmente a Inglaterra e a França, por se sentirem, então, humilhados nessa questão. Bom? Tranquilo? Então, pessoal, chegamos então ao fim dessa aula sobre a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Qualquer questão, qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu tento responder para vocês o mais rápido possível, tá bom? Tranquilo? Até mais. Falou!